Informação exclusiva: São Paulo tomou uma decisão importante sobre o substituto de Rui Costa. O executivo de futebol do tricolor que foi demitido não deve ter uma outra pessoa para sua função. E aí, torcedor, tô trazendo aqui um corte atualizado cheio de notícias. Só que antes, se inscreve aí para dar aquela força. Surgiram nas últimas horas as notícias de que Carlos Amodeu, ex-CEO do Vasco e com passagem pelo Grêmio, era uma das opções analisadas pelo presidente Arrim Assis. Conversei antes de gravar esse vídeo com uma fonte são paulina que disse o seguinte, abre aspas, por enquanto não tem ninguém para substituir o Rui, vamos levando assim. Aí eu quis ser mais específico e perguntei se o São Paulo não pode estar esperando o fim da Copa para fechar com Edmilson, que já foi volante e zagueiro do São Paulo, tem uma carreira muito sólida como atleta e depois como dirigente, tendo fundado o SCA Brasil e mais recentemente se integrando à CBF para a disputa da Copa do Mundo. Abre aspas para essa fonte, não tem nada também sobre Edmilson, chance nenhuma. Percepção que eu tenho a partir das duas respostas é de que o São Paulo vai preferir dar mais autonomia ao Rafinha, que havia sido contratado no primeiro semestre como gerente de futebol, para coordenar as ações entre os jogadores e membros da comissão técnica. A partir de agora, o ex-lateral vai ter a função também de cuidar do departamento de mercado, contratações, renovações, enfim, essa autonomia tem sido dada a ele e as primeiras impressões dos dirigentes, Arrim Assis e companhia, têm sido positivas. Diante desse cenário, Rafinha vai seguir pelo menos até uma segunda ordem. Quero fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, que atrasou o pagamento de direitos de imagem dos atletas do time profissional mais uma vez. São Paulo que tem convivido com todos os problemas financeiros nessa temporada, até salários em carteira estiveram com atrasos. O São Paulo não conseguiu fazer o pagamento no mês passado dos direitos de imagem do mês de maio. Os atletas na reapresentação do elenco foram consultar os dirigentes para perguntar o que está acontecendo. E a promessa do São Paulo é de que em até um mês esses direitos de imagem serão quitados. É só importante registrar que o São Paulo conta com uma ou duas vendas de atletas nessa janela da metade do ano para colocar seu fluxo de caixa em dia. E em meio a tudo isso, tem uma proposta de R$1,5 bilhão da XP, que funcionaria como uma espécie de empréstimo, com juros de 1,1% ao mês. Esses juros causaram preocupação em várias das pessoas que cercam o presidente Arrim Assis. O presidente tem debatido internamente se leva ou não essa história adiante. Com R$1,5 bilhão, São Paulo teria 700 milhões para quitação de dívidas bancárias e o restante para modernização do seu estádio e também para investimento no departamento de futebol. Em troca, a XP, além de emprestar o dinheiro e ter 30 anos para receber numa condição extremamente favorável, ainda passaria a explorar os name rights do estádio tricolor pelas próximas 3 décadas. Só para registrar, completar contando que o São Paulo fechou o primeiro semestre desse ano voltando a ter uma dívida de R$1 bilhão. A dívida que havia caído no último ano de Júlio Casares, para algo na casa dos 800 milhões, houve um enorme acréscimo nesses 6 primeiros meses do ano. São Paulo parece absolutamente mal governado. A última sobre o tricolor, contar que Newton deve ser anunciado como reforço do São Paulo nas próximas horas, ainda nessa semana. O acordo com o Botafogo está fechado, Ferrarese vai em definitivo para o Botafogo, o Newton é cedido em definitivo para o São Paulo e os clubes passam a ter percentuais de venda futura em relação aos atletas. Prometo que é para fechar de vez. Gonzalo Tapia, atacante do São Paulo, foi especulado na Universidade Católica, mas rejeitou o convite para atuar no Chile. Qual a chance de o São Paulo receber um aporte de R$1,5 bilhão da XP? Nessa terça-feira, dirigentes do São Paulo e integrantes da XP se reuniram na região da Avenida Paulista pela segunda vez em menos de uma semana. A ideia foi apresentar ao São Paulo a proposta oficial que a XP tem, de um aporte de até R$1,5 bilhão, sendo 700 milhões de reais para quitação de dívidas bancárias e o restante dividido entre a modernização do Morumbi e investimentos no time de futebol. Arrim Assis, se concordar com a pauta, vai ter de pagar por esse empréstimo ou antecipação de R$1,5 bilhão, 1,1% de juros ao mês, num acordo de até 30 anos. A XP ainda vai ter direito, se o São Paulo aceitar o acordo, a ficar com os name rights do estádio pelo mesmo período. O Arrim Assis agradeceu a proposta e disse que a discutiria com membros da sua diretoria e também Conselho Deliberativo e eventualmente até com os sócios. São Paulo e XP podem formar uma sociedade com o São Paulo sendo sócio majoritário e a XP sendo sócia minoritária. Acho difícil que essa sociedade discutida ou sugerida pela XP possa avançar. O
O São Paulo hoje resiste muito a essa ideia de SAF, a essa ideia de sociedade. Agora, se for um empréstimo, uma antecipação de dinheiro, pode haver chance de um negócio acontecer, mas precisamos só fazer a ressalva de que trata-se de um ano eleitoral. No fim dessa temporada, o São Paulo decide ser o novo presidente. E é natural que membros do Conselho Deliberativo sejam contrários ao aporte de R$ 1,5 bilhão, até porque isso pode favorecer e fortalecer o nome de Arrimacis. O presidente, que assumiu de forma interina no lugar de Júlio Casares, já se declarou candidato à presidência para os próximos 3 anos. O que você pensa sobre a possibilidade de o São Paulo receber um aporte de R$ 1,5 bilhão, 700 mil para pagamento de dívidas, o restante para modernização do estádio e também para melhorias no departamento de futebol? Essa grana vinculada a name rights do estádio, São Paulo passaria a ter um estádio chamado XP Morumbi e também a devolução desse dinheiro com 1,1% de juros ao mês num acordo de 30 anos. Estou curioso para saber a sua opinião, já uso o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. E aí, torcedor, o que você tá achando dessa fase e também das contratações? Deixe aí nos comentários. Aqui sempre eu trago vários cortes atualizados.